E aí tu me provocou assim, será que a Lid que tá aparecendo no Instagram agora é a Lid menina que tá brincando de fotografar? Ou será que é a Lid que quer cobrar 10 mil reais no casamento, né? Meu, aquilo ficou na minha cabeça, Nossa. na minha alma, assim, sabe? Qual o seu nome? O que você mais fotografa? De onde você é? E quanto você faturou nos últimos 12 meses? Top. Então tá, vamos lá. Obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Fiquei tão emocionada. Eu brinco que era live com o chefe, né? Meu Deus, né? Como... Mas, Mas, mas então, gente, eu sou a Lidiane Bortoli. Eu sou natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E já fotografo há mais de 10 anos. E o que eu mais fotografo são casamentos, formaturas, nossa, eventos em geral, né? Mas principalmente casamentos, formaturas, 15 anos também tenho fotografado bastante aí nos últimos tempos. E eu falo que eu faço o melhor momento da vida das pessoas se tornar fotografias verdadeiras, né? Então, eu me identifico com o teu trabalho também, Robson, desde sempre, justamente por ter esse DNA da fotografia verdadeira, né? Da fotografia real, né? De contar histórias e tudo mais. Então, nossa. sempre trouxe esse feeling, assim, pro meu trabalho. E hoje ainda mais, né? Então, o Jean antes comentou ali de pata, né? Fui também aluna do Perseguindo, então Então, vivemos momentos muito massa aí nos últimos tempos. Ah, e muito quanto que eu bom. faturei nos últimos 12 meses? Atualizado ontem, né? 245 mil. Ah, não só chegou na faixa preta, como, putz, já tá voando, cara. Que Já, massa. quando virou ali, faixa preta oficialmente, estava em 203, mas aí, bah, fluiu demais, e aí ontem fechamos o faturamento de junho, então já fomos para 245 mil. Muito bom. Eu vi que em junho você fechou R$ 53.886 com 73 centavos. O que é que você fez, mulher? Sim, senhor. Meu, loucura. Trabalhei pra caramba. Mas eu até conversei um pouco com a minha navegadora sobre isso, né? Porque já tava difícil de bater os recordes quando eu tava fazendo 20 e poucos mil por mês, né? E aí eu até tava com a minha planilha aberta aqui. Em abril eu faturei 34, então, tipo, já bati mais um recorde, né? E aí agora 53.800. Então, assim, foi loucura. Nem eu falei muito trabalho, mas é difícil escolher alguma coisa para falar, né? Porque são, são plantios, né? E aí quando a gente começa a colher, as coisas vão acontecendo. Parece que é do nada, mas na verdade não é do nada, né? Então, muito Exato. follow-up, muita reunião, muita inversão de risco até, enfim, né? Depois eu até posso falar melhor, assim, sobre cada uma das coisas que aconteceram para esse faturamento, né? Que legal, muito bom. Exato, né? É o plantar um monte de coisa que parece que demora, mas quando começa a vir e a gente continua plantando e aprende a plantar e Uhum. colher ao mesmo tempo, mano, a coisa acontece, né? Esse é o tal do crescimento exponencial que eu tanto falo. E que as pessoas às vezes demoram para acreditar, demoram para ver, porque demora um pouco. Mas quando ele Sim. acontece, começa a ser exponencial. E aí é muito massa, né? Uhum. Muito legal, muito feliz de ver o seu crescimento. É bom demais. Dito isso, é, você tem 10 anos de fotografia, né? Não parece essa carinha aí, não parece, mas pô, 10 anos de fotografia é bastante tempo. Então, quando é que você percebeu, que precisava de ajuda para crescer o teu negócio de fotografia? Ahn, eu já vinha há um tempo, tipo assim, 10 anos de fotografia, é difícil dizer que são 10 anos de negócio de fotografia, porque dá para sentir também quando as coisas mudaram, né? Então, eu encarei como negócio mesmo quando eu entrei na Power em 2024, né? Então, até então, era tipo assim, eu sou fotógrafa, mas eu tava sempre fazendo outras coisas junto, sabe? Tinha outros trabalhos, enfim. Não era CLT, né? Mas tava sempre me envolvendo com outras coisas. Então acabava que eu não tava colocando toda a minha energia naquilo, né? Não tava sendo
específica no que eu queria, né? Tipo, não, vou fazer isso aqui acontecer, né? Então, e aí eu sentia que eu tava travada nisso, tipo, putz, as coisas não estão fluindo, né? As coisas não estão acontecendo. Eu sentia que tinha um passo adiante, tinha um degrau que eu podia subir, mas eu não conseguia chegar lá. Então, tava bem travada, assim, né? Eu já tinha uma consultoria de negócio me acompanhando durante um tempo, Ah, é mas verdade. eu acho que ali também a gente chegou num limite juntas também, no sentido de bah, preciso ser mais assertiva e aí apareceu a Power assim na hora certa, sabe? Então, eu sabia que eu precisava de ajuda já há muito tempo, mas sabe quando o negócio não flui? Tipo assim, tem alguma coisa travando, eu sei que eu consigo chegar, eu sei que eu posso, e até o card ali, né, falando um pouquinho sobre o meu faturamento e sobre a live, eu lembro muito bem de uma análise que a gente fez no palco, no evento de Farroupilha, que tu fez análise ao vivo Hum, comigo. E aí o lance ali, o ponto cego ali, né, era o marketing. E aí tu me provocou assim, será que a lead que tá aparecendo no Instagram agora é a lead menina que tá brincando de fotografar? Ou será que é a lead que quer cobrar 10 mil reais no casamento, né? Meu, aquilo ficou na minha cabeça, nossa. na minha alma, assim, sabe? E eu, não, meu, isso aí não, vamos ter que mudar. E aí, aos poucos, né, as coisas foram mudando. Então, Legal. ah, respondendo a pergunta, assim, né, ajuda. Parece que a gente sempre precisa de ajuda, né, em alguns pontos, Tá. mas a virada foi ali mesmo. Que legal, que doideira, né? Eu não fazia nem ideia. Eu não lembrava mais disso, assim. Não lembrava mais. É, É muito louco, eu né? lembro. A gente Quem fala apanha umas sempre paradas. lembra. É, exatamente, né, cara? Mas que legal que te marcou e que você foi buscar resolver e agora tá colhendo, né? Que Sim, massa. sim. E quais, naquele momento, assim, quais eram os seus maiores desafios e medos do negócio como um todo? Um, o desafio, acho que era assim muito esse posicionamento, sabe? De não é nem no sentido de quero cobrar mais, mas assim, eu quero trabalhar, né? Tô disposta, eu sei que meu trabalho é legal e tal. Então, como que eu faço as pessoas me verem, né? Tanto que eu tava refletindo sobre a faixa preta esses dias e a sensação que eu tenho agora é que eu sou vista, sabe? Tipo assim, eu estou sendo vista e, claro, isso é um plantio de muito tempo, né? Mas é muito essa sensação que eu tenho agora. Então, Hum. esse era muito desafio antes de não de estar com essa trava e, tipo assim, as coisas não estão fluindo, o que que eu preciso fazer? E, e o medo em si era o medo de não, de ter que largar a fotografia e ter que fazer outra coisa, enviar currículo, sei lá, sabe? Então, tanto que eu tive umas recaídas, eu falo, né? Antes de entrar na Power, eu acho até que foi final de 2023 ou no meio de 2023 que eu mandei meu currículo para umas 3 vagas de. Era uma agência de publicidade, eu acho, sei lá também. E aí, graças a Deus, eles não me aceitaram. Tipo, não deu certo. Que louco, né? Que louco. Mas eu tinha medo de, tipo, vou ter que abandonar e vou ter que ser fotógrafa de outra forma. Tipo, não vou poder ser fotógrafa no meu negócio, sabe? Ter que ser fotógrafa para alguém ou fotógrafa de alguém, enfim. Que louco, né? Isso eu acho que é um dos grandes medos da maioria das pessoas, que faz com que elas não coloquem toda a sua energia no negócio, que é o que você fez, né? Por muitos anos você ficou ali. Faço isso, mas eu sempre vou deixar o pezinho em outra coisa, porque é que nos ensinaram, né? Ah, não coloque os ovos todos na mesma cesta. Só que eles esquecem de falar que esse recado é para quem já construiu e só quer proteger patrimônio. Para quem Uhum. está construindo patrimônio, quem está construindo a vida, é botar toda a energia na mesma galinha, no mesmo ovo e Sim. vamos embora, entendeu? É fazer a É. galinha botar 2 ovos por dia. Esse é o game. Não é ter uma galinha, um pato, um cavalo. É fazer a Sim. galinha botar 2 ovos. E as pessoas, às vezes, enfim, a gente ouve um monte de coisa na internet e não está dizendo que está errado, mas às vezes aquilo não é pra gente no nosso momento. E tá Uhum. falando para outra pessoa em outro momento, né? Uhum. Então, e esse medo de colocar a energia toda no negócio é foda mesmo, né? E aí, lembrando disso, assim, qual era o teu sentimento nesse momento, quando você pensava nisso, assim, putz, tenho medo de não dar conta. Qual era o seu sentimento? Acho que frustração, assim, né? Porque
Quando eu saí, eu tive um único emprego de carteira assinada na minha vida, que foi meu primeiro emprego, quando eu saí do ensino médio e aí comecei a faculdade e tal. Fiz faculdade de fotografia, inclusive. Mas, e ali eu tive emprego de carteira assinada 1 ano e meio, eu acho, por aí. E aí, quando eu saí pra investir na fotografia, sabe? Só que eu passei um tempo ali depois fazendo nada, sabe? Tipo, meu seguro-desemprego tava recebendo, tipo assim, a minha ideia era sair, usar essa grana para investir na fotografia, só que na verdade eu não fiz, né? Eu tava vadiando, rateando. E aí, quando eu precisei, tipo, tá, eu preciso fazer mais movimento aqui, preciso fazer mais coisa e tal. Só que o sentimento de pensar em talvez ter que mandar currículo de novo, trabalhar em outro lugar, eu acho que é de frustração, porque eu já tinha saído do meu emprego para tocar meu negócio de fotografia. Tanto que os meus Então, chefes, eu nunca vou esquecer do dia que eu pedi demissão, assim, eles disseram, olha, a gente eu não tenho deixar ou não tu sair, né? Mas eu só apoio essa tua saída porque tu tá me dizendo que tu vai ter o teu negócio e tal. Porque se tu fosse para alguma outra empresa, a gente ia dar um jeito de fazer tu ficar aqui. Então, o que motivou a minha saída foi isso. E aí, depois, vivendo isso, eu tava frustrada em não conseguir fazer dar certo, sabe? Então, acho então, que faz muito sentido, faz muito sentido. E quando você ouviu falar da Power pela primeira vez, o que mais te chamou a atenção? o que mais me chamou a atenção. Não necessariamente que era vindo de ti, mas vindo de ti já tinha um peso grande, né? Mas o fato de ser voltado para negócio e não para fotografia técnica, fotográfica e tal. Tanto que quando eu vi de, tem todo o poder da autoria dentro da Power e tal, eu, foda-se, poder da autoria, eu quero o negócio, sabe? Então, Aproveitei e tal, assisto várias aulas de lá até hoje, mas eu acho que foi isso, assim, essa atenção para o negócio. E o fato de ser 1 ano, eu acho que também foi algo que me prendeu, assim, porque a gente sabe que nada acontece rápido, né? E às vezes 1 ano nem é suficiente, tanto que eu precisei de mais de 1 ano para chegar na faixa preta, né? então, Então, isso também foi bem decisivo, assim. total, que massa, né? É louco, né? Como como o crescimento ele passa a ser exponencial. Eu tava olhando aqui, né? Seu 2022 foi 34 mil, aí 2023 foi 31 mil no ano, né? É muito louco, né? A Sim, gente imagina. Você fez em junho quase o dobro do que você sim. fez no ano todo de 2023. Uhum, uhum. E as pessoas às vezes não se dão conta disso. Para pensar, em um mês, você pode tirar os outros 11 meses de férias agora. Se você quisesse voltar à sua versão de 2023, claro que não faz sentido, né? Você quer crescer, mas aí entra 2024, aí começa um crescimento muito legal, já vai para 110, ou seja, você faz mais de 3 vezes de crescimento, mais de 300%. Depois você vai para 2025, bota mais, foi para 162 mil, ou seja, mais 50 mil reais a mais. E eu não sei se você se deu em conta agora, neste exato momento, em 6 meses, você está faturando quase o valor que você faturou no ano todo, ano passado, Sim, sim. né? Ou seja, está em 152 mil nesse exato momento, há uma grande chance de você ir para 300, 350, né? Quiçá 400 mil reais de faturamento em 2026. Por que não? Né? Assim, o meu objetivo era chegar na faixa preta esse ano, né? Mas eu nem tinha pensado em 2º grau, 3º grau e tal. Pode botar, E aí, pode pensar, e pode aí quando começar a eu fiz o pensar. mapeamento de junho, eu falei pra minha navegadora, eu acho que o 2º grau, de repente, dá pra gente começar, né, a pensar. Então, acho Tá, que é uma boa total. mesmo. Para quem não saca, o 2º grau da faixa preta é 300 mil reais por ano, né? Ou seja, pô, se você chegar em 300, você dobra de novo do ano passado para esse ano. Pô, Uma é loucura. sensacional, né? Sensacional. Uhum. Então, claro, vai ter que precisar fazer algumas mudanças no seu negócio, né? Chegando, passa do 200, tem algumas coisinhas para mexer. Já conversou esses dias num hot seat sobre isso. Natural, é os novos desafios do crescimento, mas completamente possível. Muito bom, mas dito tudo isso, uma coisa é essa, beleza, eu chamou atenção porque era sobre negócio, mas e por que você entrou?
Você entrou em 24, né? Você lembra o Uhum. mês? Abril, final de abril. Abril de 2024. Nossa, naquele mês você faturou R$ 1.099. Não, e nos meses seguintes, R$ 0, né? Nossa, posso mostrar isso? Pode, pode. Nossa, que loucura! Olha que loucura, gente, que eu tava falando antes, só para mostrar rapidão, tá? Isso aqui é o faturamento dos últimos 12 meses. Aí que eu tava falando, ó, 22, 34, 23, 31, 2024, 110, dá um belíssimo crescimento aqui de 3 vezes, mais de 3 vezes. 2025 vai para 162 mil, porra, cresce 50 mil, e agora está em 152 só com 6 meses, né? Se a gente comparar esses 6 meses, 152, com esses 6 meses aqui, dá É. 68. Ou Uhum. seja, você mais que está dobrando. Se você continuar dobrando o segundo semestre, chega, passa dos 300, né? Mas aí é o que eu estava falando agora, né? Você entrou em 2024. Opa, ah, deixa eu tentar dar um zoom. Aqui, ó, 2024. Olha que loucura. Aí. Em, deixa eu ver, afastar um pouquinho aqui para É conseguir ver. maio. Aí, ó. Em maio, abril você entrou aqui, ó, 1.099. Você entrou faturando R$ 1.000, 7, 4, 5. Aí próximo mês você não fatura nada. Meu Deus, caos. Aí junho fatura um pouquinho mais, aí julho começa a provar que é possível, né? Uhum. R$ 22.000, assim. Eu me lembro, eu acho que você fez um desafio caixa rápida, não foi? Ah, eu comecei o desafio caixa rápido, mas eu não fiz nem dentro dos parâmetros Power. Foi uma coisa meio à la louca, assim. Mas Então, eu assinei, foi muito louco, porque eu assinei o contrato da Power dia 27 de abril, se eu não me engano. No início de maio a gente teve enchente aqui no Rio Grande do Sul. é E assim, verdade, foi ó, foi enchente. muito bom que depois a gente fica analisando como as coisas acontecem, né? Se eu não tivesse na Power, eu teria entrado em desespero. Mas eu lembro que tu Ah, mandou uns áudios no grupo do Telegram acalmando todo mundo. Gente, calma, né? Tem isso e tal, mas vamos, né, tocar eu me nossa lembro. vida. Eu me lembro É, desse áudio, eu me lembro é, de vocês perguntando desesperado, apavorado, meu aham, Deus, e agora? Vou virar bombeiro, salvar todo mundo. Não, cara, calma. Acho que você é, não. Ser de bombeiro lá vai mais atrapalhar do que ajudar, é, talvez, sabe? é, Então, focar no seu negócio é uma boa forma uhum, de tentar proteger, né? É, é, claro, ajudar no que a gente pode, obviamente. uhum, Mas, pô, que massa, eu não lembrava, mas é verdade. uhum. Verdade, verdade, Foi verdade. esse o cenário. E aí, em maio, eu larguei tudo e, de fato, a gente estava muito envolvido, assim, com o trabalho voluntário. Tipo assim, para quem tá faturando R$ 1.000 no mês, faturar zero no próximo, azar também, sabe? Eu acho que deve ter sido isso que eu pensei. E, e aí, em junho, que foi quando, de fato, eu comecei a assistir as aulas, e eu lembro dos dois maiores trabalhos que eu fechei ali para bater os 22 mil. Foi um casamento, foi a minha primeira reunião presencial de casamento Nossa. estruturada, bonitinha e tal. Lembro onde eu tava, lembro o casal, lembro tudo, porque marca muito, né? E aí foi um casamento e uma formatura de 7 formandos nesse mesmo mês. Então ali aí consegui um faturamento bem mais alto, assim, tipo assim, que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Então, Total, total. É muito muito louco. louco, né? Porque daí a gente sai dali, só para aterrissar assim, a gente sai dali, começa a crescer, né? Naturalmente não é só para cima. 22, 13, 12, 18, 7, 6, 11, 12, 16, né? E aí, de novo, aqui em novembro começa a dar uma virada, né? Vai para 25, bate um novo recorde. E Uhum. aí, os seus janeiro que são punk, né? São sempre mais baixos, né? E Pois aí é. depois começa um crescimento muito mais massa, né? Uhum. 34 bate um novo recorde e agora R$ 53.000 bate um novo recorde. Isso aqui é bizarro. Olha o crescimento Isso é dela em bizarro. gráfico, Isso né? é Olha bizarro. só que loucura. Muito, 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 E eu lembro muito de legal. outra coisa que tu sempre fala, assim, e que eu ouvi em vários eventos da Power, que é justamente os vales e os picos, né? Pra gente Uhum. deixar o vale mais alto. E aí, quando eu olho para esse gráfico, eu penso, nossa, as coisas. Existe esse vai e vem, né? Natural, Sempre, mas sempre vai existir. os vales acabam ficando não tão profundos. E os picos cada vez mais altos, É. né? Muito massa, cara, muito legal. É, fechou. E por que você respondeu porque você entrou na Power, então? Não, eu A gente entrou, respondi mudou de qual assunto. Você era. começou e a gente foi pra enchente e tal, né? Mas Eu por que você entrou na respondi. Power? Tá, boa.
Porque eu entrei na Power, era a última cartada, não, mas era o que ia me socorrer, assim, sabe? Tipo assim, ó, eu vou investir nisso, e era um investimento alto, né? Então, eu defini junto com o Anilton também, eu não ia ter coragem de fazer sozinha. E eu lembro também que eu falei na terapia, a minha psicóloga, ela é bem marqueteira, que inclusive eu mandei a live pra ela, ela tava faceiríssima, assim, com tudo isso que vem acontecendo. E aí eu falei pra ela, Gabi, eu tenho uma mentoria, expliquei tudo pra ela, só que assim, o investimento é tal. E assim, esse valor eu nunca faturei em um mês, eu tenho medo e tal. E ela falou, Lid, vai. É isso que tu precisa, do jeito que tu tá me falando, isso vai te ajudar muito. Ela, na época, já fazia uma mentoria pro negócio dela de psicologia. Olha! Então, então foi bem importante, assim, ter o apoio dela também. E o Anilton me falou assim, ele disse, amor, o que tu decidir, largou a bomba pra mim, né? O que tu decidir, eu tô contigo. Se tu quiser ir, nós vamos. Se tu não quiser ir, nós não vamos. Então, era como a alternativa, assim, sabe? Vou Legal. entrar e aí vou fazer isso acontecer. E o meu compromisso com ele também, por a gente ter investido juntos, também acabou sendo uma coisa para me motivar, assim, né? Então, foi Apoio, né? isso. Apoio é muito É. massa. Agora, dito isso, assim, o contato do Ailton eu não vou pegar, né? Porque eu acho que não é necessário, mas o da sua psicóloga eu acho que eu vou pegar esse contato para indicar para algumas Recomendo. pessoas, né? Vou passar esse contato dela para umas pessoas aí, porque eu acho que nada melhor do que uma pessoa que te conhece, né? Te ouve, te conhece, sabe do teu potencial, né? Uma coisa que eu falar, pô, você tem potencial, sem Uhum, te conhecer é uma coisa, eu falar que você tem potencial te conhecendo como uhum, psicólogo, né? Pô, ela uhum. deve te conhecer pra caramba, né? Pelo menos é o Sim. trabalho dela, né? Então, ela te Uhum. conhece, sabe, e esse apoio é muito massa, né? Muito louco isso. Cara, que É, massa. ela me acompanha desde 2019. Então, imagina, a gente passou muita coisa assim durante esse período. Nossa. Então, para 2024. Me passa o contato dela, vou fazer um post indicando Ah, ela. ela Ela vai tinha que indicar pra estar todo aqui na mundo. live. Eu vou mandar de novo. Vou até mandar agora de novo para ela. Vamos ver se ela entra. Mas ela Brincadeiras é à ótima. parte, muito massa, cara, legal, né? Como é importante o apoio, né? Claro, apoio a gente não pede, a gente conquista. Eu acho que sempre quando as pessoas nos apoiam, não é porque elas estão salvando nós, é porque a gente conquistou de alguma Uhum. forma, essa, esse apoio, né? Então eu sempre brinco que quando a gente tem alguém nos apoiando, a culpa é dos dois, né? A culpa positiva é dos dois, da pessoa que está apoiando, mas da pessoa que está pedindo apoio, comprovando que vale o apoio, porque Uhum. ninguém sai apoiando quem também a gente não acredita, né? Então acho Sim. que isso é muito, muito legal. Mas muito bem, cara. E lá dentro na Power, o que mais te surpreendeu? Algo que talvez você não esperava quando você entrou? Eu acho que a abertura que todo mundo tem para falar sobre tudo do negócio, assim, sabe? Eu lembro nos primeiros power-ups, nos hot seats, assim, que a gente conversava muito. Meu cachorro tá sonhando, dormindo e sonhando. Tem problema. A gente. Eu ouvia, como eu tava né, nova ali e tal, não tava interagindo muito, mas eu ficava observando né, o que as pessoas falavam. E eu achava muito louco, assim, essa liberdade. Liberdade é uma boa palavra. Essa liberdade para falar sobre números, para falar sobre estratégia, para falar sobre o que está fazendo, sobre como estão as coisas, às vezes até abrir o coração, assim, sabe? E eu pensava, cara, que loucura, né? De fato, quando eu entrei já era um ambiente completamente diferente do que eu já tinha visto. E para mim ainda é, sabe? Diferente de tudo que eu já vi, assim. Então, eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu, porque de fato isso nunca tinha acontecido. E apesar da gente trocar muito essa ideia dentro da Power, eu sei, isso também me fez aprender os lugares em que eu posso falar sobre isso e os lugares em que eu não posso falar sobre isso. Importante. Importante. Nem todo mundo está pronto para ter esse papo. A É. gente acha que só porque a gente aprendeu a fazer isso lá dentro da Power, todo mundo está pronto. O mundo continua igual. Quem mudou foi Uhum. você, né? Uhum. Não, o mundo não mudou. O mundo continua exatamente igual como ele era antes, né? Sim. Quem mudou é você. Aí a sua percepção de mundo muda. Parece que o mundo está bem melhor agora. Todo mundo tá abrindo. Não, é você. É É. você e uma turma, mas não É. necessariamente todo mundo, né? Legal, cara, E belíssimo ponto, outra, assim.
outra coisa, assim, que eu entendi depois que eu entrei faixa verde, grau 13, eu acho. Olha, Faturando ali 30 e poucos mil, né? E aí eu quis muito ir pra faixa marrom, porque no evento presencial, faixa marrom e faixa preta tinha o dia essa. específico, né? E aí quero chegar na faixa marrom pra poder estar com a galera grande, né? E eu lembro que tu falava assim, tem coisas que é assunto de faixa marrom e faixa preta, tem coisas que é assunto de faixa verde. E eu pensava, cara, mas será que é mesmo? E aí depois eu entendi, e como é importante tu também ter essa clareza e trazer isso pra gente, porque senão simplesmente todo mundo de qualquer maturidade, de qualquer nível de consciência entra em qualquer lugar e escuta falando sobre tudo. E não que tenha coisas a esconder, né? Mas tem papo que, tipo, na cabeça de outras pessoas não funciona igual. Não é sobre esconder, é sobre entender que um moleque de 5 anos não tem que saber sobre coisas que um cara de 18 anos precisa saber. Tão É. simples assim. É. Tão simples assim, né? Tem coisas que Uhum. uma coisa de quinta série tem que ser resolvida e não do terceiro ano. Uhum. Então, ou da oitava série, né? É muito simples isso, porque senão confunde mais do que ajuda, né? A gente tá É. aprendendo a fazer soma e multiplicação e aprender raiz quadrada só atrapalha. Só Uhum. atrapalha, não ajuda, não? Então, cara, muito, muito massa isso, que legal. Bom saber pra gente sempre lembrar o quanto isso é claro. Eu acho que esses passos de próximo passo, né? E agora você vai ver, logo, logo, agora papo de faixa preta é diferente. Logo, logo, faixa, se sair para o segundo grau, para o terceiro grau é outro papo, é outra coisa, meu Deus, é outro mundo. Sim. Parece que é parecido, mas é outro mundo, É. cara. É. São outros desafios, né? São É, e outros aí desafios. eu só consegui entender isso depois que eu subi esse degrau, sabe? Porque também era uma vontade de, ai, por que que eu tenho que estar aqui se eu quero estar lá, sabe? Mas calma, tu tá no teu lugar, daqui a pouco vai chegar, talvez chega lá também. Exato. Então, e aí é impressionante, assim, ontem pensando sobre a live, eu fiquei viajando, assim, né? Comparando tu como nosso mentor, né, dentro da Power, com o meu treinador no triatlon e na corrida. Porque é impressionante, às vezes até uma indignação, porque vocês sabem exatamente o que passa na nossa cabeça. E Loucura. aí, tipo, e aí tu vem e fala a coisa certa. A gente faz uma pergunta sem pé na cabeça e aí tu vem e responde a coisa certa, sendo que nem a pergunta a gente sabia fazer direito, sabe? E aí meu Nossa. treinador também, ele fala, faz isso porque quando tu chegar lá no meio do mar, tu vai pensar tal coisa, mas aí tu tem que fazer. E aí tu tá lá no meio do mar e tu pensa, desgraçado, ele sabe até o que passa na minha cabeça. Então Ah, é essa coisa de saber o caminho, sabe? total. Tipo, eu sei qual que é o jogo. Então Que massa. confia, né? Que massa. E eu acho que não é sobre ler mente, é sobre entender que as mentes são parecidas e a gente já passou por tudo isso e isso já aconteceu com a gente. E ao fato de a gente acompanhar muita gente, a gente vê o que acontece com a maioria e a gente Sim. começa a encontrar padrões. E eu acho que um cara que sabe ensinar, dizem que é ter uma boa didática, e eu concordo, mas uma coisa de ter boa didática é você encontrar padrões. Uhum. Encontrar padrões em tudo. Tudo há padrões. Se não há padrão, é uma coisa muito fora da curva. É muito Uhum. difícil. Inclusive, quando não há padrão, começa a virar um padrão por não ter padrão. Entende? Então é muito louco isso. E aí, na cabeça da gente, funciona, cara, padrão, é isso aqui. São perfis. E aí a gente vai entendendo como lidar com isso. E sozinho a gente não tem padrão. Esse é o louco. Porque se Sim. eu tivesse sozinho com o meu negócio, você Uhum. sozinho com o seu, a gente não consegue encontrar padrão, porque padrão de uma pessoa só é tudo. Agora, quando a gente, sei lá, junta 100, 200, 500 pessoas, putz, a gente vê os padrões, né? Sim. Então, muito massa, assim, muito, muito legal. Segunda vez que eu ouço isso, sei lá, semana seguinte. Semana passada a gente estava me perseguindo, eu ouvi várias coisas disso, né? Caramba, parece que você tá Ah. lendo minha mente. Eu falei, cara, não tô lendo mente, não. Eu só acho que eu já passei por tudo isso. Então, É, eu te conheço já, passei por tudo isso, e é. imagino que você possa estar pensando. Aham. Então, é muito louco, né? Só que pra gente que tá do lado de cá, tu fica assim, como assim, cara? Tu tá. Sabe o que tá passando na minha cabeça? Muito bom, cara. Ó, e como o ambiente da Power se diferencia de outros grupos de fotógrafos que você já participou?
Bah, Fábio, pra ser bem honesta, eu nunca participei de grupos porque eu não tinha paciência pra participar de nada, assim, sabe? Porque aí Pô, as pessoas estavam sempre. Tipo, o pouco que eu participava, tá? As pessoas estavam sempre reclamando ou falavam uns papos que eu não tava afim, tipo, equipamento. Se tu me perguntar hoje sobre equipamento, o meu conhecimento já é limitado ao que eu faço, ao que eu uso, sabe? Então, tipo, bah, a galera trocando ideias sobre equipamento, a galera trocando ideia falando do mercado, ou bah, falando uns papos que não tinha nada a ver comigo, sabe? Então eu sim, meio que nunca estive assim no meio, eu ia em um evento ou congresso ou outro, sabe? Eventualmente. Então estar no grupo da Power, dentro da mentoria Power, assim, também foi uma forma de me sentir incluída também, sabe? Tipo assim, baixei a olha, minha galera. Tanto que fiz os meus amigos e, tipo, a gente ficou amigo de vir na casa, de fazer churrasco, sabe? Coisa que nem na legal. faculdade eu tinha, porque as ideias não batiam, assim. E na faculdade também tinha um perfil da galera. Tinha suas panelinhas, e aí eu não era de nenhuma das panelinhas, então eu era a pessoa que, tipo, chegava um pouquinho antes da aula, fazia uma social, na aula ali fazia as coisas que tinha que fazer, trocava uma ideia com os professores. No final, às vezes eu saía com alguém se eu tinha mais intimidade ou não. Senão eu ia pra casa e esse era o meu rolê, sabe? Sim, Então, na Power meio que encontrei a minha galera. A Angélica mandou os coraçõezinhos mais, a Angélica, o Roger, a Andy. São amigos assim que eu fiz legal. dentro da Power e que a gente sabe que são muito de fé, sabe? Que massa, muito bom, legal. E dito isso, assim, quais eram as suas objeções em relação à Power antes de entrar? Minhas objeções eu tinha poucas, né? Porque eu já tava muito pronta para entrar. Tipo assim, eu já tava. Eu recebi. Eu brinco, né? Coincidentemente, eu recebi um anúncio teu no meu e-mail. Mas eu tava nessas ali, tipo, vai, esse ano as coisas têm que acontecer e tal. Então eu meio que tava procurando alternativas, assim, e aí apareceu um e-mail teu falando. Não era nem falando sobre a Power, era oferecendo uma análise do Uhum. negócio tal. Só que, tipo assim, nem falava sobre, né, sobre a Power em si. E aí é do Kunz. É uma análise gratuita? Vamos dar. E aí marquei, fiz, e eu lembro que no final ela também não me tentou vender nada. E eu pensei, Olha, olha, legal, não me senti pressionada, sabe? Mas ela me sugeriu, ela disse, olha, o Robson tá com um projeto que é assim, assim, assado e tal, dá uma olhada aqui no site se tu te interessar. Deixou mais assim, mais livre, sabe? E aí, sim. quando eu vi, daí eu, cara, não, é isso aqui é muito pra mim. Aí, claro, teve objeção ali em relação ao valor, mas como era algo que eu queria fazer dar certo, e eu já tava com essa clareza de eu vou tentar isso aqui e eu vou me dedicar e minha vida vai Ó, ser 100% a fotografia, então foi fácil de decidir, sabe? que massa, muito bom. Inclusive, se você está vendo essa live agora e quiser marcar uma análise individual e gratuita, como a Lid fez, que fez ela sair de 1.000, 2.000 reais por mês para 53 mil reais por mês de faturamento, só comentar aqui, ó, a análise e conseguir ali na nossa agenda uma análise individual e gratuita. Se você está vendo isso aqui no YouTube, o link está na descrição. Se você está ouvindo a gente no Spotify, é só vir para o Instagram, o link da bio ali no Instagram, pode clicar aí e marcar a sua. Também estamos aí sempre fazendo diariamente de 5 a 10 análises individuais. Então tem que ficar na fila ali, conseguir sua agenda, não é tão simples assim, né? Mas a gente tem feito isso e tem funcionado muito bem. Vamos lá. Dito tudo isso, entrou, tinha suas objeções. Depois de colocar em prática o método, o que você alcançou? Além do faturamento e das. Também tudo, né? Nossa, agora é só um lapso de pensamento. Eu gostaria de ver, não sei se vai ter gravado essa minha análise em 2024. Será? Pouco provável, tá? É, Porque, putz, a gente faz muita análise e haja é, drive para guardar tudo isso. acho que Mas a gente pode procurar.
a gente pode Nossa, procurar, ia ser muito eventualmente. legal ver a Lid completamente perdida, assim, fora Dá da para vibe. procurar, eu acho que é um bom ponto. Se tiver time, se tiver alguém ouvindo aqui, deve ter, vendo, Olha, eu dá uma vou checada chamar pra esse. gente lá, fala com o pessoal do comercial, vê se tem. Acho pouco provável, porque, putz, 2024 para cá são mais de, são quase, assim, 2 anos, né? Na época a gente estava começando com as análises, talvez Uhum. tenha, talvez não, não vou te prometer, mas a gente vai olhar. Deixa pra mim, Tá, top. tá? Beleza. Desculpa, time, dá mais trabalho. Não, não, tá tudo bem, a gente procura lá pelo nome, mais ou menos. Se você tiver a data, ou pelo menos o mês, você lembra Foi mais ou menos. abril de 2024, isso eu tenho Abril de dois mil e vinte e certeza. quatro, isso já nos ajuda bastante, já Tá, elimina bastante, é mais fácil de procurar, né? então tá. Mas deixa pra mim que tá anotado Tá, aqui, eu vou ver com eles. beleza. Mas o que eu alcancei? Vamos lá. Bom, eu acho que aumentar o faturamento, essas coisas assim, é uma coisa natural também, né? De quando a gente se dedica no trabalho e tudo mais. Mas eu sinto muito que eu conquistei mais confiança, eu tive mais coragem também. Eu sempre fui muito corajosa, assim, eu acredito, inclusive elogio da minha psicóloga desde sempre, que eu era muito corajosa. Mas essa confiança, porque aí a gente pensa, não é uma confiança só para a hora de fotografar, sabe? De ir atrás de uma foto massa, mas assim, de vou seguir aqui o planejamento, eu tenho meu roteiro de atendimento, eu vou ter confiança no que eu já fiz, eu tenho confiança no que eu consigo. Então, assim, eu já fiz. E aí, fazendo a relação com o esporte também, né? Eu já fiz 21 quilômetros, então quando eu tô correndo ali pros 30, pros 42 na maratona, cara, eu já fiz 21. Então, assim, eu já tô um pouco à frente, né? Então, a gente começa a ter mais confiança até mesmo das ideias, assim, porque daí tu pensa, nossa, uma ideia nada a ver. Mas aí tem o método, e aí tu coloca a tua ideia dentro de um método que funciona, que já tá validado, o negócio flui, assim, Uhum. sabe? Então, essa confiança para o atendimento nos clientes, para a forma de tratar as pessoas também. Uma coisa que eu tinha um pouco, assim, era de talvez ter que mudar o meu jeito ou vou ter que agir de uma forma específica para conseguir. Como que as pessoas com 53 mil de faturamento no mês se comportam? Só que não é essa a pergunta, né? Uhum. Então, Definitivamente não. então eu tive mais confiança assim de tipo ser eu e vou fazer as coisas. Claro, às vezes a gente tem que mudar algumas crenças, né? Que nem tu sempre fala. Mas o fato de ser eu mesma, de tratar as pessoas do jeito que eu acredito que tem que ser, tratar bem, com respeito e tal, e ter essa confiança para cada micro tarefa que eu for fazer, isso muda o jogo, assim, sabe? Então, mas aí, né, falando sobre tudo que eu conquistei, teve a confiança, teve vários sonhos, assim, que a gente foi realizando. Eu fui andar de balão no primeiro dia do ano, que eu queria muito ver o primeiro nascer do sol do ano, voando de balão. A gente está construindo a nossa casa, eu e o Anilton também. Inclusive, a parte de arquitetura estrutural, essas coisas assim, já está tudo pago, porque a gente começou a planejar no ano passado, então a gente já se organizou para isso. Que massa. Então, também estou pensando no segundo grau da faixa preta, também pensando na casa. Então, essa é uma conquista muito grande, assim, material que a gente tem, né? E eu Sim. sempre trago. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade, né? Então, poder passar tempo com a minha família, com os meus amigos. Trabalho pra caramba e deixo de fazer várias coisas em família, deixo de fazer vários rolês com os meus amigos. Mas quando eu posso participar em paz, eu posso participar com Uhum. tranquilidade, tipo assim, esse é o dia que nem agora tá perto do meu aniversário, e eu escolhi um final de semana do mês para não trabalhar. E tipo assim, vieram orçamentos e eu pensei, cara, eu não tenho outro dia para comemorar o meu aniversário se não for esse dia. Então, assim, eu posso agora me dar esse luxo, né? Então, a parte do esporte também, né? Desde 2023 ou 2024, que eu tô no triatlo e agora todo ano a gente tem alguma prova e tal, então essa rotina de treinos e tudo mais é uma coisa que exige muito tempo e a gente também, além de ter grana para bancar os nossos luxos, né?
Mas também tem que ter tempo, né? Não adianta deixar aqui tudo pegando fogo e sair para treinar se tu não sai com a Bom, cabeça em paz, né? Então, esse tempo para fazer as minhas coisas e ter a tranquilidade e a paz, né? No evento de abril a gente falou sobre paz, que é muito bom. paz é muito bom. Paz é muito bom. Cara, eu acho que essa palavra que você fala, né? Eu acho que não é sobre ter tempo. Tempo todo mundo tem, mas tempo de qualidade. Eu Uhum, vejo muita gente dizendo que se importa com a família pra caramba, mas eu posso mandar mensagem a hora que for, ele vai me responder na hora. Eu fico me uhum, perguntando, será que você tem tempo de qualidade? Porque se você me mandar mensagem depois das 8 horas da noite, se você não for assim, do meu time, ou alguém realmente, ou da minha família, você não vai ter minha resposta. Porque eu sim, não vou pegar o celular. Que esse é sim. o tempo de qualidade. Não é sobre ter muito tempo, é sobre ter tempo de qualidade, né? É, E eu trabalho bastante também, e gosto, trabalho porque gosto, né? sim, Mas assim, mas ao mesmo tempo que, no momento que eu não tô trabalhando, eu não tô trabalhando. Eu não tô trabalhando. Eu consigo ter essa divisão muito clara, e isso eu acho que a gente tem muita, assim, tem muito que aprender ainda no mercado. Porque os uhum, caras querem ter tempo, mas eles, na verdade, estão sempre no WhatsApp, estão sempre no Instagram, estão sempre, sei lá, não estão ali presentes, né? Então, eu acho que, na verdade, não é sobre ter tempo. Eu prefiro ter menos tempo, mas você mas ter mais desfruta. tempo de qualidade, né? Uhum. Sim, ter tempo de qualidade. O tempo que eu tenho ser de qualidade, né? Tá ali pensando não nos problemas da empresa, não nos desafios dos boletos, não nos várias outras coisas, né? Com clientes, desafios com cliente, não. Tá pensando naquilo das pessoas que estão ali, né? Acho que faz uma Sim. diferença brutal. Isso é muito massa. Eu vou tentar levar isso mais para Power também, lembrar isso. Obrigado pelo toque. Eu acho que é muito bom isso, muito bom. Porque eu acho que tempo de qualidade todo mundo quer, todo mundo precisa. Tempo não necessariamente é de qualidade, É, sabe? é. Não é, não é. E aí, né, fazendo um paralelo, assim, mais na minha história pessoal, né, eu aprendi um pouco disso na dor, assim. Eu, no início da pandemia ali, a gente teve o rolê de, todo mundo fica em casa e tal. E aí, sim, eu fiquei em casa com a minha família, só que a gente tava tendo muito atrito em casa, assim, enfim, relações familiares, né? E aí eu escolhi deixar de ficar em casa com os meus pais e ficar na casa do Anilton com os pais dele. E no mesmo ano em que eu escolhi passar menos tempo com a minha família, eu perdi a minha mãe. Só que a minha escolha, eu lembro claramente, assim, foi: eu vou passar menos tempo em casa, porque eu quero passar pouco tempo e de qualidade com a minha mãe e com meu pai, principalmente, né? A gente discutia muito e tal. Discutia não, mas tipo assim, não fluía, sabe? E aí, justamente quando eu defini ter mais tempo de qualidade, foi o meu último tempo que eu tive com a minha mãe, sabe? Então, hoje eu penso nisso, eu penso, cara, a galera fez uma surpresa pra mim aqui em casa quando bateu a faixa preta, né? E eu tava fazendo uma reunião de casamento online. E aí, no que eu terminei a reunião, aí surpresa e confusão e tal. E eu pensei, cara, que foda. Que foda, tipo assim, eu não tava comemorando o suficiente e o Anilton organizou toda a surpresa pra Legal. mim e, tipo, terminei a reunião, mandei ali o que precisava largar e abandonei tudo, sabe? Tipo, meu, as pessoas estão aqui comemorando comigo, vieram me fazer essa surpresa. Até o Anilton me elogia que eu tenho muito. Eu sou muito boa, assim, de desligar do trabalho ou desligar do celular, enfim. Tipo assim, se eu vou passar um final de semana de folga, meu, nem no meu Instagram pessoal eu tô postando coisa porque eu vou viver, entendeu? Então, esse tempo de qualidade, de fato, ele é. Eu acho que ele traz muita maturidade, ele traz muita clareza pra gente também, sabe? É um tempo em que tu não tá preocupado com o que as outras pessoas estão te avaliando ou pensando de Muito, ti, é tu contigo mesmo, sabe? Ou com a tua família, enfim, né? muito, muito, muito. Nossa, dá para falar muito sobre isso, mas aprendi muito também. Mas eu sempre tive essa facilidade também, muito massa. Eu acho que é, eu tenho que estar focado onde eu tô. Se eu tô no trabalho, eu tenho que estar focado no trabalho. Se eu tô É, na família, eu tenho que estar focado na família, ponto. Tem que ser uma total. máquina. Tem que ser um pouco máquina nessa hora, sabe? Ser tipo Uhum, foco, né? Tipo, cara, esse é o foco, tô aqui.
vamos ficar aqui, né? Então vamos estar presente, né? Muito massa. E, inclusive, muito legal aquele vídeo, né? Da galera fazendo uma surpresa para você. A gente tem que lembrar de botar esse vídeo quando a gente te der o troféu faixa preta, né? Tem que lembrar de botar esse vídeo lá. Tomara que a gente lembre de botar aquele vídeo antes de sua subida do palco. É muito legal, Ai, né? ai, Ver não só você comemorando, mas as pessoas comemorando por você e com você, né? Eu acho que sim. puta, isso é muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo, tá? Nossa, Agora, isso foi, eu falo da Newton porque, enfim, a gente tá junto há 11 anos, né? Mas esse apoio, assim, é essencial, sabe? Tipo assim, eu não teria chego onde eu cheguei sem, claro, né? Tem toda a parte da Power e tal, mas sem o apoio dele em casa, principalmente, assim. É o marido do troféu, né? Então, assim, ele que faz ah, comida, você ele não que limpa a faça. casa. Eu já te falei pra você não fazer muita propaganda dele, Eu vou não. fazer. Bom demais, bom demais, bom demais. Ó, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para fotógrafo que você era antes da Power, o que você diria? Um conselho. Eu acho que é confia. Confie, tipo assim, né? Vai ter algo ali em que acreditar, né? Em que confiar, mas, né? Persevere e confie, porque aprendi muito isso dentro da Power desde que eu entrei também. No sentido, tu sempre fala pra gente, né? Faz o que nós estamos falando, pelo amor de Deus, confia que vai dar certo. E dá, né? Então, Ah, muito porque o bom. medo que eu tinha dessa frustração, talvez era o medo de não saber o que vai acontecer, né? Não, tipo, e se não der certo e tal. Então, eu É acho que, é que, que. é que, é que na cabeça de vocês acham, e se não der certo, será que eu tô pronto? Mas o fato de vocês estarem lá dentro, vocês já nos provam que vocês estão prontos. Vocês já tomaram uma decisão, que é uma pequena parcela que tem coragem de tomar a decisão, que é investir esse valor na sua carreira, no seu conhecimento. Então, você deu, porque eu sempre brinco, né? Tem várias formas de você se comprometer com alguma coisa. Uma delas, e talvez no negócio, uma das mais importantes, é com o nosso dinheiro. Sim. Sacou? Eu falar que vou fazer uma coisa, beleza. Agora, eu pagar caro para fazer aquilo, tem um comprometimento diferente. Tu Uhum, entendeu? Eu sempre brinco, né? Eu nunca dei nada, assim, nunca dei, já dei pra caramba, mas eu não dou nada pra ninguém no meu negócio, nunca. uhum, E eu julguem, falem, tanto faz. Eu não dou. Por quê? Toda vez que eu dei, nunca ninguém aproveitou. As uhum, pessoas que mais aproveitam são as pessoas que mais, às vezes, sofrem para investir. Tu entende? uhum, Porque o cara investiu e disse, cara, eu botei essa grana, eu preciso fazer dar certo. Não é aquela uhum, coisa, já que eu ganhei, vamos ver se vai dar certo. Já que eu uhum, paguei barato, vamos ver qual é que é, vamos ver se vai dar certo. Eu não gosto dessa história de ver se. Toda vez que alguém fala, eu vou ver se para ver se vai dar certo, eu morro por dentro. Porque eu penso uhum. assim, cara, se você começar a namorar com alguém para ver se vai dar certo, qual a chance de dar certo? Sim. Cara, você escolhe alguma coisa, uma pessoa, um namoro, um negócio, alguma coisa, é pra dar certo. Eu vou fazer isso aqui até dar certo. É Uhum, diferente. Tem um até dar certo, é diferente do pra ver se vai dar certo. Porque se pra ver se vai dar certo, no primeiro desafio você diz, não é pra mim. Agora, se você entra dizendo, eu vou fazer até dar certo, o jogo muda. Porque quando você encontra o primeiro desafio, você pensa, tá normal, vamos lá. Vamos embora, vamos uhum, fazer de novo. uhum, Vamos fazer de novo. Vamos fazer até dar certo, até dar certo, até dar certo. Então, acho que isso é um game que muda o jogo, sabe? Então, muita responsabilidade, assim, acho que isso é muito massa. Muito, 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 muito. Isso é, muda o jogo, sabe? Então, sim. eu acho que esse comprometimento financeiro ajuda na confiança, né? Ajuda. E uma vez que você fez isso, você tá lá dentro, a gente sabe que você tá pronto. É só uma questão de velocidade de cada um. Uns são mais Uhum, rápidos, outros são um pouco mais lentos, e tá tudo bem, uhum, né? uhum, Eu sou o cara que não sou rápido. As pessoas acham que eu sou rápido. Eu não sou, eu não uhum. sou. Eu até hoje mesmo gravei um áudio lá no Telegram da Power Black, sobre um projeto que eu tô há 3 meses fazendo. Assim, tá indo, mas não tá performando bem. Aí ontem eu fiz uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, que fiquei gravando uma parada das 7 da noite até as 10h30, eu e Diana, só eu e ela naquele estúdio gravando. Não é normal, faz tempo que eu não faço isso. Mas por quê?
porra, eu vou fazer essa parada até dar certo. Enquanto não deu Uhum. certo, eu não vou parar, porque eu confio nisso, eu acho que é bom, e o meu tino diz que isso vai dar certo. Eu vou Uhum. fazer até dar certo. Em algum momento, se não der, eu vou ter que entender que eu não posso ser teimoso e ficar batendo, dando Sim. murro em ponta de faca. Mas Uhum. assim, por enquanto, eu só entendo que a gente ainda pode melhorar esse processo, Uhum. né? Então, enfim, eu sou esse cara do eu vou fazer até dar certo, sabe? Uhum. Até dar É, certo. e eu acho que esse lance do confiar também é confiar. Eu acredito muito na intuição, sabe? Então, que nem tu fala, meu tino me diz, cara, isso é a tua intuição te dizendo que o Hum, negócio vai dar certo. hum. Então, confia. Ah, tô com medo, não sei o quê, mas algo dentro de mim me diz, então vai, né? Então vai. Então, e aqui a gente fala muito, a gente ouve muito a nossa intuição para tudo, assim, Rob, para trabalho, para as pessoas que cruzam o nosso caminho, para as coisas que aparecem no nosso caminho. Então, a intuição, essa confiança, né? E eu também, esse tá pronto para tirar os barulhos e ouvir a tua intuição e ouvir o que realmente é importante para ti. Eu acho que essa Ajuda. clareza, assim, que eu tive também nos últimos tempos me ajudou muito a fazer as escolhas certas, sabe? A me dedicar mais, enfim. Legal, Então, legal. o Muito confiar bom. abrange algo muito maior, né? Total. E me diz, como é que você sente agora? Ai, agora eu sou só alegria. Não, mas eu me sinto muito feliz. Eu nunca vou mudar a palavra, assim, independente de quantas vezes me fizerem essa pergunta. A minha palavra é felicidade, assim, porque acho que também a felicidade, pra gente estar feliz, depende de muitas outras coisas, sabe? Então, depende de estar orgulhoso, depende de estar amando o que faz, depende de ouvir bons feedbacks dos clientes, né? Saber que o cuidado e a entrega que eu tenho dentro do meu trabalho realmente está sendo valorizado pelos meus clientes, né? Então, quando as minhas noivas falam, nossa, Lid, como eu me senti cuidada, como eu me senti bem na tua presença, né? Como tu faz as pessoas se sentirem bem. Isso tudo me traz um sentimento de felicidade, sabe? Então, chegar na faixa preta, às vezes até dá um medinho, tipo assim, nossa, como é que será que os meus clientes vão encarar essa frase, né? Porque, enfim. Mas eu acho que as pessoas certas, elas também entendem, assim, sabe? De que Certeza. a entrega, ela é gigantesca e pra gente chegar nesse nível, assim, falando no meu nível de faturamento, né? Eu comecei a entregar mais de mim como pessoa também, sabe? Então, o meu Bom, sentimento é felicidade, porque a cada dia, cada coisa que acontece, a gente só fica assim, sabe? Muito feliz. muito bom. Então, é isso. Que massa. E por quem você está fazendo tudo isso? Por quem? Por mim, é claro, né? Mas principalmente pela minha família, pelo Anilton, né? Então, como eu comentei antes, ele é muito meu apoiador, assim, então com certeza por ele também. Eu nunca pude falar olhando pra ti, olha o momento de. Olha. Ele tá aqui. Que massa. Mas muito por ele, assim, pela construção da nossa vida a dois juntos. Acho que isso também é um passo muito grande, né, que a gente dá quando a gente tem maturidade de dividir a vida com outra pessoa. Então, muito por nós dois, assim, né, por tudo que a gente está construindo. Eu sempre falo que eu prometi para os meus sobrinhos e afilhados que eu vou levar eles para Disney daqui 6 anos. Então, inclusive a minha filhada tá aqui hoje, cara, ela só falava da Disney, agora ela deu uma acalmada, nem perguntei mais também, porque vai que ela lembra, porque assim, eu vou levar, né? Só que faltam 6 anos, então passo muito por eles, Tadinho. assim, A passo muito ansiedade vai por matar eles. até lá, né? É, Muito porque é bom. tão bom a gente ter criança na família, assim, sabe? Eles trazem uma vibe diferente para nós, eles revigoram, assim, né? Então, além do tempo de qualidade que eu posso passar com eles, eu quero fazer isso por eles daqui a um tempo. Muito bom, muito bom. E se você tivesse que resumir a Power em uma frase, ou em uma palavra, o que que seria? É difícil, hein? Bah, deixa eu tentar pensar numa palavra, talvez.
Eu falei liberdade antes, né? Eu acho que se encaixa bem, assim. Mas, bah, não sei, Robson. Não sei, não sei responder essa pergunta. Porque, Ah, assim, olha, minha cunhada falou, ela está ouvindo aqui sobre a Disney. Já é, eu lembrei ela é, da promessa. Ahn, Porque, assim, existe liberdade dentro da Power, né? Existe apoio, existe amparo, existe estratégia, assim, mas acho que é muito mais, sabe? E eu já te falei no evento também que o meu comprometimento dentro do meu negócio, ele também é um comprometimento contigo e com o time, sabe? Então, essa entrega de vocês para nós, eu acho que ela é muito do que faz, falando por mim, né? Eu me movimentar e fazer as coisas. Então, o meu porquê também é por vocês. olha, Olha só, olha, chegando essa a... acho que eu acho que essa é a primeira vez que a gente ouve isso. Muito É, eu bom, acho que muito sim, eu legal, acho que o meu legal. porquê também é por vocês, assim, porque é muito Que bom. bonito de ver essa dedicação. Então é difícil de resumir a Power em uma frase, em uma palavra, mas isso tem muito, assim, e dá pra sentir. Dá pra Legal. sentir em vocês essa entrega, esse cuidado, sabe? Então, Então, é isso. muito obrigado por nos incluir nessa parada. E eu digo nós, não eu, né? Mas todo o time. Uhum, Sim, a gente, nossa, é trabalho duro. Nossa, é trabalho duro, sabe? Mas a gente tá aqui também por propósito, todo mundo curte fazer o que faz, né? É muito massa isso. Então, eu nunca vou reclamar disso, né? Eu sempre fui o cara que defendeu o trabalho duro a vida toda, né? uhum, E continuo defendendo. E acho que faz parte do jogo. Acho que é para isso que a gente faz, né? Quando a gente sempre ouvi isso dos meus clientes finais como fotografados, né? uhum, E a gente quer continuar replicando isso para vocês, fotógrafos, poderem é, ouvir isso dos seus clientes fotografados e eu poder fazer de forma isso exponencialmente ter a fotografia mudando a vida de muita gente. Não através uhum, só da minha câmera, da uhum. minha hora fotografando, mas da hora de centenas de outros fotógrafos tão bons quanto eu, ou muito melhores, inclusive, fazendo isso ao redor desse país, né? Então, muito massa, muito massa. Então, Mas é isso. parabéns mais uma vez. Obrigada! A minha vontade também era quando eu recebi a surpresa da galera, né? Eu pensei, cara, um dia tem que ter uma comemoração de faixa preta pra chamar todo o time, tipo, porque eu queria comemorar contigo, eu queria comemorar com a minha navegadora, tipo assim, falta evento pra comemorar, sabe? Com todo Pronto. mundo que gostaria. Então, Legal. Mas vai ter, janeirão a gente comemora, vai ser legal demais. vai, Tamo vai, junto, vai ser tá? massa. Lidi, muito massa, bom conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais dos seus sentimentos aí. Conheciam já um pouquinho, né? Mas muito bom saber um pouco mais, conhecer um pouco mais. E conta com a gente, tá? Eu acho que a gente só tá começando, do meu lado aqui, a gente só tá começando, tem muito a acelerar. Espero logo, logo você ali de lá na Black. Quem diria, né? Quem Quem diria? diria? Da Isso faixa sim. verde à faixa preta, de sabe-se lá que grau, né? Então, vamos jogar para o universo, vai acontecer, se assim você quiser, se assim, né, a gente tiver afim e com energia para fazer a coisa acontecer. Então, de verdade, obrigado, tá? Pelo seu tempo também, Obrigada. e que seja só o começo, que você cresça muito. É um prazer poder fazer parte, pequena parte aí do seu crescimento. Tenho certeza que é só o começo, Muito obrigada, eu que tá bom? agradeço, Rob. Sem palavras, estava muito animada para a live. Que massa. Ah, faz o como é que é? Seu jabazinho aí, onde é que a galera te chama, te Ah, convidar, sabe que é boa! verdade, sabe que não é uma atriz contratada, né? Bah, Então, porque sempre tem aquele cara que pensa, né? Porra, quanto custo será que tá pagando pra essa menina falar o que tá falando, né? Então, te apresenta aí pra galera poder te acompanhar todos esses anos e acompanhar nos próximos anos também. boa! O meu Instagram é @lidfotógrafa. Em breve teremos, inclusive, uma apresentação de nova marca, nova identidade visual. Então, acompanhem lá no meu perfil. Teremos boas e bonitas novidades. E tem o meu site também, né? lidianebortoli.com.br. Mas acho que no Instagram já dá para ver bastante coisa. Muito bom. Então, se você está vendo isso aqui no YouTube ou no Spotify ou em outro lugar, vai para o Instagram, Lid Fotógrafa. Só segue lá, nessa live também está marcado o Instagram dela, para vocês acompanharem, poderem continuar acompanhando o crescimento dela. Tá bom, Lid? Obrigado.
Beijo, tamo junto. Obrigada, Rod. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bom demais. E não esquece que se você quiser ganhar uma análise individual e gratuita do seu negócio, assim como a Lead fez e saiu de 1, 2, 3 mil reais de faturamento por mês para mais de 50 mil reais de faturamento agora, pô, ela começou com essa análise. Será que uma análise dessa não pode mudar o seu rolê também? Se você está vendo isso aqui no YouTube, o primeiro deve estar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se você está vendo isso aqui no Spotify, ou ouvindo isso no Spotify, pode ir no Instagram. Tem o link da bio ali no meu Instagram. Clica ali e tenta marcar a sua análise individual e gratuita com a gente, tá bom?